Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, de parar o uso do anticoncepcional depois de mais de 11 anos utilizando. O nosso corpo sofre algumas alterações quando a gente para. E várias, E assim, vamos pelo primeiro ponto. Eu comecei a utilizar o anticoncepcional bem cedo, na adolescência. E eu comecei a utilizar por influência de uma amiga minha, Ela foi em uma dermatologista, ou não lembro se foi uma dermatologista ou uma ginecologista. Nessa época ela tava com bastante espinha. Ela foi nessa médica e depois ela me contando os benefícios que ela teve, da espinha. Ela aumentou de peso, regulou o fluxo menstrual. Então foram esses 3 motivos que me levaram a utilizar o anticoncepcional. Minha menstruação era bem desregular e nessa época de adolescência incomoda muito. A gente vai pra escola e não sabe quando vem, não sabe quando acaba. Então um dos motivos foi regular o fluxo menstrual, a questão das espinhas também e a questão de aumento de peso. Nessa época eu era bem magrinha e minha amiga, e toda amiga minha que usava falava que aumentava de peso. Então foram esses 3 motivos que me levaram a começar a fazer o uso do anticoncepcional. E eu vou ser sincera com vocês, gente, eu não comecei a fazer o uso do anticoncepcional com acompanhamento médico, Eu comecei a tomar por conta própria. Hoje eu tenho uma médica que me acompanha, tudo direitinho, certinho. Mas assim, comecei a tomar na adolescência, aí já passaram vários anos. Durante vários anos eu não senti nada, eu nunca senti assim nada de anormal no meu corpo. Mas recentemente, no último ano, eu comecei a sentir uns sintomas que, ligou o sinal de alerta. O principal deles, o que eu senti foi o cansaço. Eu tava com um cansaço muito, muito grande nas minhas pernas. Eu tava sentindo também um pouco de dor de cabeça, coisa que eu nunca tive, Então, há um ano atrás eu comecei a ter esses sintomas e eu fui ficando desconfiada do que poderia estar causando isso. Mas assim, o sintoma que mais me chamou a atenção foi o fato do cansaço. Porque assim, gente, eu tava com cansaço nas pernas, cansaço e inchaço. Um cansaço e um inchaço nas pernas, assim, fora do normal. Um certo dia eu tava numa loja no shopping, na Renner, na loja de departamento, e a fila tava um pouco grande. E assim, já tava me incomodando demais ficar na fila. Eu tava assim, quase não aguentando. Depois desse dia, eu meio que parei pra pensar, o que poderia estar me causando esse cansaço. Fui pesquisar e o inchaço nas pernas também. E um dos fatores poderia ser o anticoncepcional, Eu conversei com a médica e isso me deixou assim com medo, porque a minha mãe já teve trombose, então por isso que eu decidi mesmo parar, porque tava já me afetando mesmo o meu físico. Eu parei de fazer o uso do anticoncepcional em dezembro. No mês mesmo de dezembro eu não senti nada assim de diferente no meu corpo. Começou a aparecer algumas mudanças nos primeiros 15 dias de janeiro, a gente já tá em março, Nos primeiros 15 dias de janeiro foi que eu comecei a sentir algumas mudanças que me deixaram assim com medo. Por exemplo, uma delas foi a queda de cabelo. Gente, aumentou. Eu tive uma queda de cabelo assim fora do normal. Eu fiquei até com medo, porque eu tenho um pouco cabelo. Aí eu fiquei com medo, mas aí eu comecei a tomar vitamina pro cabelo. E de janeiro até quando foi em fevereiro, parou. E março também agora já tá normal, graças a Deus. Outro sintoma também que eu considero assim negativo foi a oleosidade da minha pele aumentou demais. A oleosidade do meu cabelo também aumentou demais. E espinhas. Eu nunca fui de ter espinha, durante todo esse tempo. E agora tá aparecendo mais espinhas no meu rosto, tá aparecendo cravinhos também. Mas tudo isso são coisas que dá pra administrar, Só cuidar. Aumentar o cuidado com a pele, com o cabelo. Mas assim, isso me chamou muita atenção. A oleosidade no meu cabelo aumentou demais e a oleosidade na minha pele também. E com relação ao fluxo menstrual, a cólica menstrual e o estresse pré-menstrual, Eram 3 pontos que eu ficava preocupada, eu ficava pensando, ai meu Deus, minha menstruação vai vir mais, vai vir um fluxo mais intenso, eu vou sentir mais cólica, eu vou ficar mais estressada. Só que, graças a Deus, não aconteceu isso, gente. Minha menstruação se manteve normal. A questão veio 3 ou 4 dias dentro da normalidade, como vinha antes, permaneceu o mesmo. E a questão das cólicas menstruais aumentou um pouquinho. Eu nunca fui de ter cólicas menstruais muito forte, a minha sempre foi de uma maneira moderada. Só aumentou um pouquinho, mas tá dentro da normalidade. Também aumentou o meu estresse aí, quando tá perto de menstruar, aumentou meu estresse, minha ansiedade, meu nervosismo. Mas aí a gente sabe que é por causa daquele período, procura se controlar e tá tudo bem.
E vamos aos pontos positivos, né, em ter parado de fazer o uso, porque também teve vários pontos positivos. Um deles foi a questão do cansaço físico. O meu cansaço que eu tava sentindo passou, graças a Deus. O cansaço no corpo, e eu acho que ainda vai melhorar mais, porque o remédio, ele demora um tempo aí pra sair do nosso organismo, e não tá nem com 5 meses que eu parei. O cansaço físico nas pernas, que tava muito grande, passou. O inchaço também passou. E outro ponto, gente, que eu não imaginei que ia acontecer, que aconteceu, foi a questão do inchaço no corpo e da retenção de líquido. No mês de janeiro, eu fui até em uma farmácia me pesar, porque eu tava com aquela sensação que eu tinha perdido uns 5 quilos, mas na verdade só foram 2 quilos, eu emagreci 2 quilos. Olha aí outro ponto positivo. Só que o que mudou bastante foi a questão do inchaço e da retenção de líquido. Eu não sabia que eu era tão inchada e que eu tinha aquela sensação de pessoa inchada. A minha barriga diminuiu, até os meus braços diminuiu, as minhas pernas também, porque eu sempre malhei, mas eu ficava com aquele aspecto de inchadona e não de uma pessoa mais assim definida. E hoje assim, ver meu corpo de uma maneira mais natural, eu tô achando mais bonito do que antes. Outro ponto também que pra mim tá sendo bem positivo é a questão da atividade física. Eu voltei pra academia, tá com uns 2 meses, e eu ainda não peguei firme mesmo, mas eu senti uma diferença, gente, na minha definição. Eu tô sentindo que tá tendo mais definição e não aquela sensação de pessoa só inchada. Acho que por causa da retenção de líquido. Eu já vi um nutricionista falando sobre isso, né, que o anticoncepcional ele prejudica um pouco na hipertrofia muscular. Então pra mim isso foi um ponto bem positivo. E lembrando que aqui o intuito do vídeo não é pedir, é querer com que as pessoas parem de tomar o anticoncepcional. A gente não pode taxar o anticoncepcional como uma coisa ruim. A pessoa tem que fazer o uso corretamente, o uso com acompanhamento médico. E tem pessoas que realmente precisam usar o anticoncepcional. Eu tenho amigas que elas falam que não se imaginam parando o uso, porque elas sentem cólica muito forte, ela tem um fluxo menstrual muito intenso. Então o anticoncepcional, ele ajuda sim vários fatores aí. Lógico, existe sim outras maneiras de se prevenir, mas eu quero assim deixar claro que o intuito do vídeo não é incentivar as pessoas a parar de usar o anticoncepcional. É você procurar usar de uma maneira mais consciente, procurar fazer o uso com acompanhamento médico, porque durante anos eu não tive um acompanhamento médico. Gente, outro ponto que eu já ia esquecendo de falar é a questão da libido. Tem muitas mulheres que reclamam da libido, né, que não tem. Eu nunca tive esse problema, ou pelo menos eu achava, né, eu sempre me achei dentro da normalidade, mas depois que eu parei de usar o anticoncepcional, no mês de dezembro foi tranquilo, janeiro também, mas em fevereiro, tipo assim, a libido, ela foi ao quadrado. Eu não imaginei que ia acontecer isso, porque eu sempre fui uma mulher que gosta do negócio, né, mas realmente, depois que eu parei, o negócio ficou mais quente. E pra finalizar o vídeo, eu queria falar que pra mim, parar o uso do anticoncepcional foi uma decisão muito boa. Eu não me arrependo, gente, eu não pretendo voltar a usar. Vou me prevenir de outras maneiras e vou continuar com acompanhamento médico. E se você tá pensando em parar, conversa com a sua médica direitinho pra você chegar na melhor decisão. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar uma curtida nesse vídeo e também se inscrever no canal. E se vocês querem mais vídeos sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários e também vamos compartilhar as experiências. Você que tá assistindo esse vídeo, tá pensando em parar ou já parou? Conta aqui nos comentários.